Escuta, já foi nós proibido. Estamos aqui discutindo sobre a violência ao idoso e nós recebemos aqui a Lisa Valéria, que é a coordenadora do programa de Gerontologia Social da PUC, Universidade aqui de Goiás, e também a Rosedália Marçal, advogada e membro da Comissão Especial do Advogado Sênior e do Direito da Pessoa Idosa da OAB. Nós estamos aguardando o Adson Gama, um psicólogo que tem uma larga experiência nesse assunto. Infelizmente, aconteceu alguma coisa no trânsito, ele ficou parado, mas a gente ainda aguarda a participação dele aqui. Bom, para dar um pouco mais de qualidade de vida ao idoso, foi criada aqui em Goiânia a Vila Vida. É um complexo de assistência a idosos mantido pela Organização das Voluntárias de Goiás e que tem um programa muito bom de acolhimento e também de diversão, de ação com essas pessoas idosas. Vamos conferir como é que ele funciona. Com 25 anos de história, a Vila oferece atendimentos gratuitos à comunidade. Cerca de 1.000 idosos passam pelo projeto todos os meses e 31 moram nas casas-lares, unidades totalmente independentes. Pessoas como o senhor José Maria, que mora há 5 anos na unidade. Hoje eu estou aqui morando na Vila Vida, que é uma dádiva de Deus, porque aqui é uma maravilha. A decoração da sua casa-lar é minuciosa. Os enfeites celebram a natureza. O carro de boi reforça a lembrança do pai. É sonho de criança, porque meu pai, quando a gente morava na roça, lá em Minas, ele fazia carro de boi e ferrava cavalos. Mas quem não é morador também pode aproveitar. Entre as atividades oferecidas a idosos de toda a comunidade, as mais procuradas são a hidroginástica e a tradicional dança de salão. A novidade mesmo é a inclusão digital. Com o ambiente modelo, os cursos permitem a integração social dos idosos pelas redes sociais e, com isso, a reaproximação com a família e até renda extra. Nós temos relatos dos idosos, primeiro com esse maior contato com a família, que está distante, né? Fazer outros vínculos também, conhecer outras pessoas, mas também na questão da geração de renda. Tem algumas idosas que são revendedoras de alguns produtos e elas aprenderam a fazer por meio de aplicativos. Então é uma forma de dar autonomia para esse idoso. Apesar de participar das atividades, se sentir feliz e em casa, seu José Maria admite a saudade dos familiares. A falta a gente sente, mas é uma coisa que a gente tem que superar porque é um cotidiano da vida. A gente não vai ficar toda a vida agarrado ali, a gente é igual pássaro, tem a asa e voa. Para a diretora, o maior desafio é fortalecer o vínculo com a família. A gente oferece a necessidade do idoso, né, em termos de profissionais, de atividade, todo cuidado, mas a família, resgatar isso, reintegrar esse idoso à família é o nosso maior objetivo. Para superar a ausência dos entes queridos, seu José Maria escreve poesias. Um dia você vai sair para um lado e eu para o outro. Se tivermos que encontrar novamente, eu quero uma outra oportunidade, pois pelo amor nada é infinito. Os idosos da Vila Vida são muito bem assistidos, mas como a gente viu, eles sentem falta da família, do carinho da família. Lisa, você faz parte dos conselhos estadual e municipal da pessoa idosa. Sim. De que forma que o Conselho pode ajudar no encaminhamento das denúncias contra os idosos? Nós estávamos conversando aqui, né, há pouco tempo. Para além de ser um órgão fiscalizador, os conselhos têm um acolhimento muito interessante. A proposta, para além dessas questões que nós já discutimos, é também acolher esse idoso que, porventura, tem algum constrangimento de expor a família. Então, ele pode, até lá, nós temos conselheiros que estão aptos para ter essa conversa inicial, programada, agendada ou não. Nós temos os horários específicos, pela manhã e pela tarde, para essa pessoa ser orientada.
Na universidade, no programa de gerontologia social, nós também temos participação de alguns assistentes sociais que são voluntários, são colaboradores nossos, e o próprio programa, que assiste, acompanha e acolhe. A partir desse contato, então, aí pode ser feita a denúncia e encaminhar para os órgãos competentes. O programa intermedia essa proposta de denúncia e nós acompanhamos. E esse Disque 100 do governo federal, o que ele é, como que ele funciona? Vocês conhecem? Que é um telefone que recebe denúncias de violência. Eu pergunto isso porque muitas vezes o idoso não tem outra forma de fazer essa denúncia, né? Eles mantêm um anonimato, parece que o idoso liga lá, faz a denúncia e eles tomam algum tipo de providência. Nós já tivemos algumas situações de pessoas que frequentam a UNAT da PUC Goiás que utilizaram do serviço do Disque 100. A questão é que, na maioria das vezes, eles têm algum problema de escuta, não entendem, não percebem muito bem. Por isso que o acolhimento, tete a tete, o acolhimento na conversa, pessoalmente, presencialmente, ele é muito mais eficaz. Mas o Disque 100, para quem está em situações assim de incompatibilidade de horários, ou às vezes numa situação de dependência ou semidependência, ele também é interessante. A pessoa faz a denúncia, eles encaminham, mas você precisa de ter um nome, de ter um endereço, de fazer uma solicitação. Então, às vezes, até pela própria situação de pânico, de desconforto, ele não consegue por si só fazer esse encaminhamento via telefone. Então, por isso, uma assistência presencial ela é mais eficaz. E os programas existem para isso. Nós já temos algumas participações aqui, Suzete. O Ângelo, do setor Santa Genoveva, fala o seguinte: estou quase lá, tenho 58 anos e tenho observado a arrogância dos idosos nas filas e no comércio. Como poderíamos mudar isso? Eles estão confiando no estatuto e proteção, que tem alguns colegas de idade que abusam disso. Precisa achar uma maneira de orientá-los. Poderia falar, Rosidália? Agora você vê, né? Não, é complicado, porque o idoso está na fila. Eu gostaria de entender melhor a pergunta. Você pode repetir? Ele está dizendo que eles estão sendo arrogantes nas filas, né? Porque eles têm preferência, né? Eu entendi isso aqui. E ele está pedindo para orientá-los. Como é que faria para mudar essa situação? Muitas vezes tem que ter paciência. A gente percebe mesmo que existe uma inquietude, porque isso vem sendo aplicado cada vez mais, respeitado. O idoso, acima de 60 anos, né? Ele fez 60 anos, ele tem preferência, ele tem o direito garantido no Estatuto de Preferência, gente. Atendimento preferencial e individual. O de 80 anos agora é prioritário. Olha, e você presencia cada coisa nas filas, as pessoas falarem: nossa, mas esses idosos podiam morrer nas filas, porque eles ficam muito irritados. Agora, por quê? Eu acho assim que tem que ser um trabalho que a sociedade tem que ser ir preparando, porque isso vai aumentar cada vez mais, porque se faz necessário esse apoio ao idoso. É um direito dele e as pessoas estão tendo alcance às informações, né? Tipo esse programa aqui, super esclarecedor. Né? As pessoas estão tomando. Tem muitas pessoas idosas assistindo isso, familiares, vizinhos que têm um idoso lá que está sofrendo, passando por agressões, e aí vai. Né? Então não tem como. Ele tem. O que eu posso responder para ele é para ele ter paciência e entendendo que isso aí vai acontecer cada vez mais. Lisa. Olha, meu amigo, uma pergunta perspicaz. E olha que essas observações elas não são minoria, não. Muitas pessoas reclamam, no caso específico dele aí, o que a gente pode fazer para contribuir, para orientar essas pessoas que ainda não têm 60 anos e estão impacientes e têm umas condutas até certo ponto irregulares. Não tem outra forma, gente. Nós precisamos educar o país. E educar o país para assistir, para acompanhar e viver, a gente já está vivenciando isso, mas principalmente para orientar essa população, que já é realidade. Então você precisa educar-se. Nós somos um povo mal educado. Nós precisamos mudar as nossas condutas, ampliar e ressignificar as nossas lentes culturais dentro de casa, com amigos, com familiares. E uma das oportunidades que a universidade propõe, né, e no nosso ponto de vista favorece,
é essa educação. Professora, mas também tem um outro lado, que muitas vezes os próprios estabelecimentos, eles não se preparam para isso. E supermercado você vê 2, 3, dependendo do tamanho, reservados para as pessoas idosos, deficientes, essas coisas. E muitos outros. Mas em banco, acontece muito você ter 2 caixas funcionando, um só para o idoso, que geralmente tem um atendimento um pouco mais demorado, e uma fila enorme para atender os outros clientes. Né? Nesse caso, falta educação do banco. Do banco. Falta, mas por quê? Oferecer mais um serviço Gente, maior para nós não temos uma cultura do envelhecimento. O nosso país, o valor moral do nosso país, eu sempre falo isso, é a juventude. Nós somos recordistas em cirurgias plásticas, vamos muito além disso. Não é interessante, não é bom ficar velho. E a gente precisa entender que não faz sentido insistir em programas de educação que envolvem uma visão estereotipada da velhice. Porque isso é estereótipo. Eu reservo lá 2 lugares. Né? Agora eles estão mudando com essa questão da Câmara da semana passada, que eles vão aprovar ainda. A mudança do design da figura do idoso. Eu, particularmente, não gosto nem muito desse nome, mas esse é um momento para a gente discutir conceitos em outro programa de vocês. Mas eles já estão mudando essa ideia da imagem que se configura a pessoa idosa. Então, o corcunda, o da bengala, o barbichinha, o careca e o cabelo branco já mudaram. A vovozinha, o vovozinho, quer dizer, esses programas e a nossa própria cultura que infantiliza e lazeiriza está mudando. A gente precisa mudar a perspectiva do olhar. Tem a participação do Rander, do setor Laguna Parque 2, em Trindade. Ele não faz pergunta, ele faz uma observação. Os jovens que são sábios sentam com os idosos para ouvir suas lindas histórias, porque com tanta droga e o avanço da tecnologia, muitos não chegarão a ser um idoso. Há tantos filhos torcendo para os idosos morrerem e ficarem com suas heranças. Ele faz essa colocação. Isso, tem até uma máxima, né? Respeitar o idoso, respeitar o seu futuro. Os programas intergeracionais que estão acontecendo no país todo, numa visão belíssima dessa assistência, têm promovido isso, essa mudança de olhar. Insistir e programar possibilidades para eles interagirem. As pessoas mais velhas com os jovens, com as crianças. A gente tem um problema muito grave também, que é a questão do abuso financeiro do idoso. Nós sabemos que hoje, em alguns lares, a renda do idoso é a única renda familiar. A gente não fala nem dessa, a gente fala daquele idoso que é explorado mesmo. Aquele idoso que fornece o seu cartão, a sua senha para o filho ou o neto fazer um empréstimo ali para comprar alguma coisa e tirando do idoso a possibilidade de sobrevivência dele, com medicamento, até com lazer que seja, né? Nesse caso, doutora, a OAB protege o idoso nesse sentido? O que pode ser feito? Olha, o que acontece? Quem protege o idoso nesse caso é o Ministério Público, né? Eles não podem fazer isso, é crime. Né? Do artigo 96 ao 108 está tipificado todos os crimes. Esse é um deles. É crime, tá? Não pode fazer isso de maneira alguma. Tem que... assim, agora, com anuência, o idoso... de alguma forma com a anuência do idoso, né? Com a anuência. Vai e ele fica sem as condições dele. O Estatuto garante, né, ao idoso... Dentro do Estatuto, garante ao idoso a medicação, né? A medicação, principalmente a de uso contínuo e a de alto custo. Mas é um problema, porque é toda a família sem condição financeira. A renda dele é uma complementação. Tem a anuência dele. Não se tem notícia de nada que esteja prejudicando. O que fazer? Né? Agora, a partir do momento que esse idoso se sentir prejudicado, aí ele tem que procurar ou o conselho, ou a delegacia, ou o Ministério Público e tomar as providências, né? Para que sejam tomadas as providências. Tá certo, nós vamos chamar mais um intervalo e após esse intervalo vamos ouvir o Dr. Watson sobre os aspectos psicológicos da velhice e também de que forma a violência em todos esses aspectos que nós mostramos aqui atingem esse idoso. Já já a gente volta.
cada criança, tira uma gota do olhar e espalha sobre a terra essa manhã.